Exatamente. Bom, eu queria, até para encerrar o podcast, como o Pedro falou, dá para falar infinito de livro. Sim. Mas eu queria que vocês falassem de algum livro que vocês leram recentemente, não necessariamente o último livro, mas algum que vocês leram recentemente, falar um pouco do livro, se vale a pena ser lido, lições. Eu posso começar enquanto vocês pensam, porque muitas pessoas focam nesses livros muito grandes, né? E tem, às vezes, até vergonha de ler livros pequenos. Mas eu acho que mais gente deveria escrever livros curtos. Porque outro dia, por exemplo, eu li de um italiano, é um historiador que fala de história da economia. Foi logo depois do livro ruim, não foi? Foi logo depois do livro ruim. Ele falou, vou pegar esse que é muito bom. Eu li em 1h30, cara. E é uma obra de arte, que é As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do Carlo M. Cipolla. E é brilhante, Pedro. É brilhante. Ele pega assim e começa a falar de maneira jocosa, irônica, da estupidez ao longo da história da humanidade e cria certas leis. E no final divide as pessoas em 4 grupos. Você tem os inteligentes, você tem os ingênuos, você tem os bandidos e os estúpidos. Basicamente, inteligente é o que ganha enquanto faz a sociedade ganhar. O ingênuo é o cara que faz a sociedade ganhar enquanto ele não ganha. Chega até a perder. O bandido é o cara que ganha enquanto faz os outros perderem. E o estúpido é o cara que perde enquanto faz todo mundo perder, entendeu? Ele fala, o estúpido é pior que o bandido. Porque o bandido pelo menos teve algum ganho. O estúpido não, ele perde enquanto prejudica os outros. E ele fala, se você identificar que alguém é estúpido, e existe muita gente estúpida por aí, corra. Porque ele é imprevisível e estúpido. Não dá pra você pensar assim, não, o cara não vai me atacar porque ele não ganha nada. Não, ele ataca porque ele é um estúpido. Isso vai acontecer. E ele tem coisas brilhantes, assim, por exemplo, ele divide o quadrante dos bandidos em bandido estúpido e bandido inteligente. Ele fala do bandido ideal. Ele fala assim, ó, bandido ideal é o que o cara te tirou e ele ganha. O bandido inteligente é o cara tira menos de você e ganha mais. O estúpido é o cara vai te roubar R$100 e te mata. É muito bom esse livro. E é desse tamaninho, pô. Muito bom, muito bom. Eu não consigo escolher só um. Eu peguei bons livros esse ano pra ler. Não, tem que escolher só um. Tem que escolher só um. Não, pode falar mais. É difícil pra você, que pena. Se esforça mais. Não, escolhe. Pode não falar é a bibliografia dos dois. do Mark Twain, então. Lidem com essa. Foda-se. Não, pode ser mais de um. Olha, eu acho que de livros pequenos, a gente compra pra dar... A Priscila faz isso, na verdade. Ela compra vários livros de um padre que chama Francisco Faus. E ele tem uns livros desse tamanhozinho. E aí os livros são assim... A língua, a paciência, a prudência, o homem bom, a consistência. E as pessoas vão lá em casa... E aí a pessoa sempre sai pensando, porque a gente dá o livro pra pessoa que a gente acha que a pessoa precisa na vida dela. Nossa, então, amor, a gente tem que tomar cuidado quando cartas, a gente for lá. né? Tipo do Sêneca, que Cara, são muito pequenininhos, é muito gostoso de ler. Então, assim, alguém que tá... E não necessariamente envolvido com a religião, assim. Cara, porque ele fala sobre a virtude, ele fala sobre a virtude. Uhum. Então, assim, o da prudência, que é sobre fazer boas escolhas, cara, mudou minha vida. A minha percepção sobre tomar decisões. E aí eu comecei a pesquisar sobre livros sobre tomar decisões. Aí eu encontrei um cara que chama Daniel Gilbert, e ele tem um livro que chama, em inglês, Stumbling on Happiness, e em português ficou Felicidade por Acaso, que ele fala sobre... Por que nós tomamos péssimas decisões para sermos felizes no futuro? Por que nós tomamos decisões hoje pensando que vamos ser felizes amanhã, e quando chega o amanhã a gente fala assim, cara, o que eu tava com a cabeça na hora que eu decidi fazer isso daqui? Então ele fala sobre por que nós somos péssimos tomadores de decisões e como tomar decisões melhores na vida buscando felicidade. Aí eu virei um maluco por ele também, então comecei a consumir tudo na internet. Aí Priscila foi convidada para palestrar, muito chique, em Boston, em Harvard. Aí a gente estava fazendo uma visita na faculdade, aí tinha um estudante apresentando a faculdade pra gente, não tinha ninguém prestando muita atenção nele. Eu olhei para ele e falei, cara, qual que foi a melhor aula que você já teve? Ele, foi Introdução à Psicologia. Aí ele me olhou e falou assim, mas vai ser com um cara que você não vai saber quem é. Eu falei, quem que é ele? O Daniel Gilbert. Eu tava tipo assim, eu falei, meu Deus, você teve uma aula com ele? Como que eu faço para ter uma aula com ele? Então foi um baita livro que eu li. E outro foi até uma pessoa que já veio aqui, que é a Lúcia, não é ela que escreveu, mas ela fala sobre o livro, que é a professora Lúcia Helena Galvão. Ela fala sobre um livro do Steven Pressfield, que chama A Guerra da Arte, Supere Seus Limites Internos, em português.
que fala sobre... Qualquer pessoa que cria tem que ler esse livro. Assim, qualquer pessoa que cria tem que ler esse livro, porque ele fala sobre essa energia que existe, que impede a gente de criar, de fazer as coisas. Ele dá um nome para essa energia do universo, uma força invisível, que se chama resistência. E o livro, ele é um manual de como que você supera essa força para que você possa criar mais. É um livro que tem um parágrafo por página, absolutamente fácil de ler. Caramba. E é maravilhoso, maravilhoso. Assim, um dos melhores livros que todos os livros, vocês vão ver que eu falo isso muito, é um dos melhores livros que eu já li. E a Priscila me zoa, porque toda vez que eu tô lendo no livro eu falo, esse é o melhor livro que eu já li, é um dos melhores livros que eu já li, mas eu tenho isso, eu sou apaixonado. Você faz boas escolhas. Não, Eu faço boas escolhas, obrigado, valeu. Vai ter uma escala de emocionado com o livro de 0. A Pedro. E a Pedro? De 0 a Pedro. Muito bom. Puta, eu não... É uma dica recente, né? Isso, um livro saiu recente que você acha que vale a pena ser Eu compartilhado. já anotei o Ismael aqui. Eu também anotei. Ismael. Eu Eu vou tô repetir anotando todos todos. os livros depois. Esse é bom porque é Você fininho, anotou dá tudo? pra ler e é bem transformador. Recentemente eu li bastante sobre política, por causa do contexto, né? E é que são recomendações mais nichadas aqui, mas eu vou deixar pra quem tiver interesse. Felipe Neto, Como Combater o Ódio. Esse é top 1. Tô brincando. Nada contra, não li ainda também. Mas... Não existe, é mentira. Existe. Existe. Os mais vendidos, pô. Só mera risada sobre. Já cara da Malu. preenche o silêncio aqui. A cara da Malu, eu fiquei... Bota na câmera nele. né, malandro. Ó, 2. O primeiro chama Círculos Morais, Moral Circles, acho em inglês, do Peter Singer. E onde ele tenta se debruçar sobre as diferenças fundamentais entre quem acaba sendo de direita e quem acaba sendo de esquerda. Por que as pessoas... Tipo, quando alguém te fala que é contra a imigração ilegal, agora no contexto das eleições americanas, por que você já consegue deduzir várias outras posições dessa pessoa sobre aborto, Você fez um sobre reel sobre aquecimento global? Fiz um reel sobre isso, exatamente. Eu sou consumidor. Então esse livro fala sobre essa diferença fundamental, é importante. E tem um outro que é irmão dele, que é o Conflito de Visões, do Thomas Sowell, que também fala sobre um assunto parecido. Eu gosto de ler sobre pontos de vista diferentes, e nesse contexto de política, esses dois me ajudaram a entender um pouco da cabeça de quem pensa diferente de mim. Muito bom. Uau, muito bom. Ó, eu anotei. Eu anotei porque eu ia esquecer. Tem alguns, esses são os que eu anotei que vocês falaram. Eu acho que é bom o livro para pessoas diferentes, com gostos diferentes. Então, tipo, se você quer um romance bobinho, mas que talvez seja o seu ponto de partida, se você tá com dificuldade para voltar para ler e tal, tem um livro que é muito legal, que chama Melhor do que nos Filmes. É esse romance bobinho, só que ele é muito gostoso de ler e a história é legal, assim. Tem um outro que é da autora que você comprou, do It Ends With Us, que chama Verity. E esse livro, o Verity, ele é um livro, tipo assim... É um suspense que no meio do livro, ele é um suspense, tipo, rola como se fosse um romance, é muito bem escrito. O nome em português é esse mesmo? Ou não? Verity. Verity, tá. Não foi traduzido, E- É traduzido, existe acho que Só em que o português, título é só o que o mesmo. título é o Ok. mesmo. E o livro, ele é um suspense sobre, enfim, um casal que se conhece. E aí tem uma escritora. É engraçado porque... zero engraçado, é um suspense. Mas a escritora... curioso, tem uma né? escritora muito foda. E essa escritora precisa escrever um novo livro. E aí o marido dela vai atrás de uma ghostwriter pra escrever. E achou essa menina que escreve livros e tem uma linguagem muito parecida com a esposa. E aí ele chama ela pra escrever, só que ela tem que ir e ficar na casa deles, tipo, imersa pra pegar todas as anotações e tal, porque a mulher dele tinha sofrido Ela pega o marido também. um acidente. Não vai contar o filme. Aí ela tinha sofrido um acidente e tava acamada, então ela teria que ir lá no consultório, no escritório, pegar pra tentar reconstituir esse livro e escrever. E aí começa a acontecer um monte de coisa. Só que o plot twist desse livro é tipo... Bizarro, Chegou eu uma já hora ouvi no meio falar. que você fica assim, ó... Eu suava, assim, aí eu aqui aí eu tô com medo, mas tá muito bom, mas eu quero continuar. E não é tipo medo, assim, pânico, mas é muito bom. Pô, um suspense que te deixa realmente nervosinho, assim. É muito bom. Mas a moral da história seria não use ghostwriter. Pode dar problema. Pode dar um grande B.O., Pode mas dar não um é. grande B.O. Tem um outro livro que eu acho que Era você só um, vai já amar. falou 3. Mas eu posso dar? Vai. Eu não Pedro vou fala. falar tão O Pedro- extenso. o Pedro quebrou a regra, Pedro né? abriu Desculpa, eu essa abri a porta. porteira, Abriu essa o porta, o 3 Felipe também horinhas mandou aí. 2, Não, mas então, tem um que chama A Vida Invisível de Eddie LaRue. Eu acho que você vai amar esse livro. Porque ele é a história de uma jovem francesa que vive no século XVIII. E aí ela tá num casamento arranjado.
E aí, ela, pra não casar... Como é a vida invisível? A Vida Invisível de Eri, com dois Ds, A-D-D-I-E, LaRue. E aí, é muito legal a narração... Porque é meio que, traz até os deuses falando sobre. Então, eu acho que você vai pirar. E a ideia é... Ela tá nesse casamento arranjado. E ela quer sair. Só que em troca dessa liberdade, ela faz um pacto com uma entidade. E ela pode viver pra sempre. E ter a liberdade dela. Mas toda pessoa que ela conhecer vai se esquecer dela. Então, se passa nesses 300 anos dela vivendo. Até que um belo dia, tipo em Nova York, em 2014... Ela conhece uma pessoa e essa pessoa se lembra dela. E é muito louco pra ela e tem o desenrolar do livro. Então, tipo, eu gosto desse livro que é uma brisa. E se a gente criasse um personagem? E ele é muito bem narrado. E o último de todos, eu já falei do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é muito bom, é Os 4 Compromissos. Você falou esse ou não? Não, mas é um bom livro, né? Ah, tá. Filosofia tolteca? Não. É assim. Ele é bem... A gente assim. Eu não lembro exatamente os 4 compromissos, mas eu tenho a memória vívida desse ser um livro que eu falei. Eu tenho que ler ele, tipo, uma vez por ano. Porque ele é um livro que mudou a minha vida. Ele ensina muito sobre como a gente... o nosso padrão de crenças vem de outras pessoas. E que a gente age em cima deles e que a gente é domesticado. E aí, muitas vezes, a gente vive a nossa vida achando que a gente tá tomando decisões, mas a gente tá tomando decisões que foram tomadas por outras pessoas. Então, aquilo que a gente acredita tem que ser ressignificado por nós. Mas, às vezes, a gente nem sabe quem somos nós. Então, ele dá esses 4 compromissos pra uma vida. Qual o nome desse? Os 4 compromissos. Os 4 compromissos. Ele é Filosofia muito bom. tolteca. Aí tem o 5º compromisso também, mas ele é praticamente o mesmo livro, só que com o 5º compromisso, eu prefiro os 4 compromissos. E ele é bem curtinho, ele não tem nem 100 páginas, eu acho. É tudo pouquinho, assim. Você lê, tipo... Eu ia falar em uma sentada. Eu pensei isso, eu falei. Eu ia falar também. Você Surgiu lembra o mais pensamento, eu falei, vou ficar quietinho lá ele. Foi muito lá ele. Eu pensei, aí eu falei mesmo assim, mas ele é muito bom.